6 dias para começar a semana lojista infantil. Ah, eu sei que você já se cansou de ficar tentando tudo sozinho. Mas eu vou te contar, essa semana vai ser diferente, porque pode ser seu divisor de águas. Aqui você vai entender como quem estava mais perdido que o cachorro caiu da mudança acabou se tornando uma referência. E olha, você vai descobrir como o método certo muda tudo, mesmo quando parece que é difícil. Então cada história ela vai ser uma injeção de confiança no seu peito, porque vou falar, viu? Acreditar sem ver é muito mais pesado, né? Agora você vai poder ver, ouvir, sentir a transformação acontecendo. No final de cada podcast, cada lojista entrevistado deixa um recado do coração especial para você. E se você ainda não se inscreveu para a Semana Lojista Infantil, olha, esse evento eu vou te mostrar como gerar o estoque 7 vezes mais rápido em um dia, mesmo que você esteja começando. Então clica no link aqui da descrição porque é online gratuito. Bora para a entrevista? Olá, lojista! Como é que você está? Desejo muito boas-vindas a mais um episódio do nosso podcast Lojista Unicórnio. Hoje eu tenho também mais uma convidada muito especial. A história dela é muito linda. Tenho certeza que vai tocar o seu coração. O que é o nosso podcast Lojista Unicórnio? Primeiro, lojista unicórnio, dono da loja unicórnio. Loja unicórnio é a primeira escolha de compra do cliente. É assim que eu apelido os meus alunos, que são os lojistas, que são proativos, mão na massa, faca na caveira, hashtag sem vergonha de ganhar dinheiro. Um pessoal mão na massa, e eu quero que você conheça também essa história de hoje. E se você ainda não me conhece, eu sou a Nancy, sou mentora de lojistas infantis em todo o Brasil e eu ensino como girar o estoque 7 vezes mais rápido com loja infantil. E mesmo que você esteja começando. Então, bora lá, que agora chegou a hora de eu trazer essa convidada e a gente chega com carteirada na mesa. Seja muito bem-vinda, mas antes de você se apresentar, tudo bem, Cá? Como é que você tá? Tudo ótimo. Então, eu quero que você conte para a gente qual foi seu maior resultado em vendas. Foram R$ 6.300 em uma noite, em 4 horas. Como que é? 6 mil? Foi R$ 6.300 em 4 horas de venda, 4 horas e meia de venda. Foi uma noite de venda, uma sexta-feira à noite. Mas 6 mil era assim, você fazia numa tarde, numa Não, noite? Como que é? não, meu faturamento de 6.000 corresponde a 15 dias da minha loja. 15 dias. E você fez em quanto tempo? Em 4 horas e meia. Uau! Ó, Muito bom. toca esse sino! Foi muito bom, muito bom. E você tinha uma equipe para te ajudar a atender? Não, eu não tinha equipe, eu sou sozinha. Tinha meu marido que estava ali atrás me ajudando. Nossa, ele então foi da parte da equipe. Isso, para não Naquele ser eu, dia. para não ser eu equipe, eu resolvi pôr marido também. Olha, que lindo! Que ótimo! Foi E muito legal. Karina, é aquela foto que tá você e a sua filha? Ou é Aquela outra? É? foto. Eu já posso colocar aqui na tela? Claro, claro, A claro. gente combinou que ia colocar depois, mas essa foto tá tão linda que ela Obrigada. merece. Conta, o que aconteceu? Que foto linda! Essa foto é na nossa primeira loja. Essa foi a nossa vitória, né? Foi a minha alegria. O dia que eu saí, que eu senti que eu posso, sabe? Esse foi o Caramba, dia. Eu que posso. lindo. Eu posso. E, bom, agora eu quero que você se apresente também, né? Cara, conta aqui, de onde você é, como que é seu nome, o Eu nome da sou, sua loja. eu sou a Karina, eu sou de São Paulo, capital. Eu tenho uma loja num bairro aqui no Ipiranga. É, Ela tem 3 anos, meu CNPJ tem 3 anos. E a loja chama Cava Kids. Olha, É que muito legal. legal. Estou muito feliz, eu sou muito feliz com Mas você essa. vai contar tudo, mas espera aí. Karina, conta pra gente, como é que você me conheceu? Te conheci.
pelo Instagram, numa daquelas postagens que você coloca, vem assistir uma aula comigo, uma aula gratuita para você entender como que funciona a logística de uma loja. E nessa aula, eu senti a minha salvação, porque eu estava passando por um início de uma fase que eu não conhecia, né? Que era o mundo de lojista. Eu tinha um sonho, que era uma vontade de mudar de carreira, através de eu sou formada, né? Em arquitetura, eu estudei 5 anos arquitetura, estou formada há 17 anos, exerci por 17 anos a profissão. Então você é uma arquiteta. Uma arquiteta lojista. Ou você é uma ex-arquiteta? Como é que ficou hoje? Eu não exerço, assim, a minha profissão mais. Eu não tenho mais o prazer de exercer a minha profissão. Eu perdi o prazer por ter passado por um burnout. Então, eu tive um processo longo, eu tive tratamento, eu tomo remédio ainda, eu tenho algumas crises de ansiedade. Então, é uma coisa que não me faz bem, eu não gosto mais da arquitetura, né? Assim, eu gosto, acho bonito, eu usei para construir as minhas duas as minhas 2 lojas, né? Foi eu que fiz o projeto. Mas não é uma coisa que me faz feliz. Então, o burnout, por conta desse trabalho, né? Era exaustivo, era exaustivo. Você imagina, eu trabalhava até de madrugada, porque obra de shopping, obra comercial em escritórios comerciais são feitos na madrugada dentro. Madrugada. E você tem uma criança, conta um pouco dessa filha. Eu tenho a Ana, ela tem 8 anos completos agora, ela tem síndrome de Down, então eu sou uma mãe atípica. Então, além de viver toda aquela loucura de obra e tudo mais, eu ainda tinha todas as correrias de terapia da minha filha. Então, assim, a gente fazia terapia todos os dias da semana. Não tinha um dia que não tinha terapia. Nossa! Então, eu tinha de segunda a sexta terapia. E nesse meio, tinha as obras, os projetos e os meus clientes. E então, o prazo, e as madrugadas. E as madrugadas adentro. Então, assim, não foi fácil, né? Também não porque eu não tinha suporte, porque eu sempre tive, né? Eu tenho meus pais e tal. Mas é porque exige muito da gente, muito mesmo, sabe? Tanto a profissão quanto ser mãe, né? E mãe de atípico ainda tem esse plus que a gente tem que correr para lá e para cá. Sim. E passei por esse burnout, ainda tenho crise de ansiedade, ainda trato. Não é uma coisa, né? Mas eu precisei mudar de profissão, porque ou era a profissão ou era eu, né? E por que infantil? Por que infantil? Boa pergunta. Porque eu tenho um tio que é meu padrinho. Sim. E ele tinha uma empresa de chupeta e mamadeira. Ah, mesmo? Que legal. Posso falar com o nome? Pode. Pode. Ele era dono da Neopan. Uau! Não sabia! Então, eu cresci no meio daqueles monte de chupeta e mamadeira. A gente subia naqueles sacos enormes, assim. Então, assim, eu sempre tive no mundo de criança, sempre tive, né? Então, assim, aquele cheiro do látex, sim, das mamadeiras de antigamente, que era de látex, né? Não era de silicone como é hoje, né? Sim, antigamente então, era amarelinho. Exatamente. Era meio laranjinha, assim, meio cor de, sei lá, marronzinho. Caramelo. Isso, cor de caramelo, exatamente. Então tinha esse cheiro. Então eu lembro, a minha infância era, às vezes, nos domingos à tarde, a gente ia na fábrica. Para brincar. Para brincar. Não acredito. Sim, muito tempo. Nossa, muito tempo. Foi uma infância muito legal. A gente andou de caminhão, coisa que eu não tinha como se não fosse a Neupan. Então, assim, foram coisas muito legais que eu vivi na minha infância. E aí, quando eu tive a oportunidade de mudar de profissão, meu marido falou assim para mim: então tá, e o que você quer fazer então? Aí eu falei: eu quero vender roupa de criança. Aí eu sentei com esse meu tio. E falei: eu tô querendo trabalhar com mundo infantil e tal, o que você acha? Aí ele super apoiou, né? Karina, o tio fez carreira nisso. Hoje ele não é mais dono da Neopan, né? A Neopan foi vendida e tal. Mas ele, por muito tempo, foi quem estava à frente de tudo. E até o início da minha fase adulta, era meu tio que estava ali. Aí ele falou assim para mim: eu super apoio, porque é uma coisa que o tio sempre viveu, esse mundo infantil. Eu cresci nesse mundo.
Ele, né, né, ele foi para conhecer vários países por conta disso, para pegar matéria-prima em E lugares uma diferentes. marca super conceituada de mamadeira, puericultura leve. Que Pois é, demais. muito legal, né? E aí ele falou assim, vai que o tio te apoia, né? E aí me apoiou muito, assim, tipo, me deu bastante conselho, me dá ainda bastante conselho. Mas aí foi meu marido que falou, então você quer fazer o quê? Quer trabalhar com mulher infantil? Eu falei, quero. Aí ele falou assim, então vamos começar. Você tem dinheiro? Ele falou, se você não tem, eu te dou o começo. Eu lembro que eu fui no Polo Modas, ali no Brás. Sim. Aí tem uma loja lá que tinha o meu perfil de idealização, assim, que eu queria roupa com material sustentável e tal. E lá tem uma marca que tem essa parte sustentável. Aí eu comecei em casa, como todo mundo. E eu posso mostrar aquela foto, então? Foi quando você começou? Olha, você começou online, não sabia. Comecei no grupo de WhatsApp. Sério? Sim. Comecei a vender. Aí, ó. Ah, Aí foi o meu começo. Dentro da minha casa. uhum. Esse quarto era dominado por estoque. A minha filha só tinha cama para dormir, coitada. Ah, é o quarto dela? É o quarto da minha filha mais velha. Eu Ah, tenho uma filha que é minha filha do coração, né? Que o meu sim, marido é do primeiro relacionamento do meu marido. E ela tem 22 anos já. Ela morou com a gente por muito tempo, acho que desde os 12 anos ela mora comigo, se eu não me engano. Desde os 12 morou até a pandemia, aí voltou para a faculdade, já está formada, é engenheira. e aí você começou aí, nesse quarto, Aqui nesse quarto, vendendo pelo WhatsApp. sim, que eu tinha grupo da escola, grupo do bairro, grupo, 1 milhão de grupos eu fazia parte. Aí eu comecei a divulgar nesses grupos. Sim, E eu comecei a fazer, tipo, usar a loja das minhas amigas, as minhas amigas têm loja. Aí eu ia, não são lojas de criança, né? São lojas femininas, lojas de semijóia e tal. E eu comecei a levar minhas peças nesses lugares. Aí fazia malinha, vendia algumas coisas por catálogo, sim. para não comprar um estoque enorme. Eu nunca vendi pelo Instagram. Não vendia pelo Instagram. O Instagram era uma divulgação, né? Mas Sim. não era a minha plataforma de venda. Era mesmo assim, tipo, boca a boca, foi no boca a boca, de verdade. Nossa, e quanto que você vendia naquela época? Eu vendia 7, 8 mil, mais ou menos. Olha, online. Online, né, nos meus grupinhos, né? Vendia bem, sabia? Não vendia mal, não. Olha, Não tinha o custo, né, da alocação do espaço, né, internet, nada disso, quem bancava era meu marido. Então, era mais fácil, assim, era um mundo diferente também, né? sim. Aí, não cabia mais a gente lá dentro do meu apartamento. Ah, meu Deus. Aí, eu tive que caçar um lugar para ficar. Aí, eu comecei a procurar no meu bairro mesmo, onde eu morava. Aí, como tudo você pede, alguém olha por você sempre, né? Eu achei na frente do meu apartamento. Não acredito. Aí Que era um maravilha. espaço que era um salão de cabeleireiro antigamente. E aí a gente abriu a primeira loja. Eu abri a primeira loja em fevereiro do ano 2024. Tá, 2024. 2024. Então foi em fevereiro, foi dia 14 de fevereiro. olha só. Inaugurei a loja. Inaugurei a loja. E eu lembro que no primeiro dia de loja eu vendi 5 mil reais. Eu falei, nossa, que legal, né? Nossa, abri a loja, ninguém me conhecia no bairro direito e tal. Vendi 5 mil reais. Achei Que sensacional. emoção. Foi muito bom. Depois de umas atropeladas, né? Aí eu precisei estudar. Aí eu encontrei você. Precisei estudar. Porque uma coisa é você estudar 5 anos para exercer uma profissão. Outra Sim, coisa é você mudar de profissão sem ter estudo, né? Que era o que eu estava você está fazendo. começando do zero. Exatamente. Estava migrando para um mundo que eu não conhecia direito. Sim. Então, o método me ajuda muito, muito, muito. Porque eu venho aplicando os passos e ele vem funcionando. Tá. Tem que estudar, porque eu não conheço, eu não entendo tudo. Né? Ninguém sabe tudo, graças a Deus, ninguém sabe tudo, né? Sim, Então é verdade. a gente vai aprendendo, né? E a gente, enquanto está vivo, está aprendendo, né?
E aí o método me ajuda muito, muito, muito nesse sentido, que eu estou estudando, né? Eu ainda estou estudando Sim. muito. Então, eu Sim, consumo. você chegou faz pouquíssimo tempo. Uhum. Aliás, me conta aquela foto. Volta. Gosto de ver fotão de mar de sacolas. Aquela foto, você foi muito rápido, não foi, Foi, Karina? olha, eu encontrei, Você entrou no método em quanto tempo? Você teve esse olha, resultado? eu entrei no método em janeiro, consumi o Bazar Misterioso, né? O módulo do Bazar Misterioso. E aí, quando foi. Eu comecei dia 5 de janeiro Uhum. a consumir o conteúdo. Quando foi dia 31 de janeiro, eu fiz esse bazar. Meu Deus. Então, eu não tinha nem um mês de método. E eu já fiz o meu primeiro bazar e deu super certo. E aí você vendeu uma quinzena, praticamente meio mês e uma noite. Exatamente, porque aquele faturamento de 5 mil no dia foi no dia que eu inaugurei só. Depois isso não aconteceu de novo. Por enquanto. Ainda não aconteceu de novo. Está em processo. E o Sim. que representou para você aí esse momento assim, ter entrado e ter virado o jogo assim tão rápido? Ai, eu me senti capaz. Me Nossa. senti capaz, sabe? Eu me senti me apropriando de um novo mundo, sabe? Com respeito, com, com toda a dedicação. Eu me senti capaz, eu me senti tão forte como eu me sinto hoje, quando eu abro a minha loja todo dia. Nossa, deixa eu entender aqui o conceito, porque você estudou 5 anos de faculdade, você já estava exercendo uma profissão há 17 anos como arquiteta, com uma filha com síndrome de Down, mamãe atípica, é assim que você fala, não é? Todo dia indo fazendo terapia junto com a filha, tudo. Montou a loja, bombou. De repente, depois caiu a venda? Sim, sim. Caiu as vendas, aí eu tava enrolada para pagar as contas de janeiro e fevereiro da loja. Uhum. Eu me vi numa sinuca em dezembro. Eu falei, pronto, não vai dar certo. Não vai dar certo, eu meti o pé pelas mãos, eu não devia ter aberto a loja, eu devia ter continuado em casa, enfim, né? A gente primeiro se destrói para depois entender como funciona. Aí eu lembro que meu pai falou assim para mim: o que você quer de presente de Natal? Eu falei, eu quero a mentoria, eu quero o método. Aí meu pai falou assim: Não, então eu dou de presente de Natal. você tá Então brincando. eu ganhei do meu pai de presente de Natal. Foi o melhor Gente. presente de Natal. Não, eu posso mostrar a foto do antes e depois da sua loja? Pode. Agora você vai ter que contar o que que aconteceu, porque houve uma transformação aqui depois que você entrou pro método. Sim, O foi. que aconteceu aqui? Aconteceu que a gente ficou pequeno. Eu estava numa garagem, a primeira foto é uma garagem de uma casa na frente de onde eu moro, né? Aqui no bairro. E aí ela estava pequena para mim. Não tava mais como, não tinha mais onde eu expor as minhas coisas, eu não tinha espaço. Mas Aí estava vendendo tudo isso? tava vendendo sim, tava vendendo, só que assim, comprei pela emoção, né? O que a Aham. gente aprende no método Karma para fazer, mas eu já tinha feito, né? Aí eu tinha contas a pagar, né? Bom, aí eu resolvi que, como eu estava com toda aquela mercadoria, eu tinha que dar um passo maior para ver se eu melhorava, enfim, né? Aí comecei a procurar um ponto. Aí encontrei esse daí, que não era assim, era uma casa. Então a gente reformou inteiro. Eu abri o vidro da frente, não tinha. Essas duas vitrines, elas não existiam. A gente que fez, né? Entrou a Aí Karina arquiteta. foi a Eu sou Karina, toda arquiteta. Olha, exerci minha profissão aí. Aí eu fiz tudo. Ele tinha divisórias internas, hoje já não tem. A gente abriu tudo, né? Então ela é uma loja de piso único embaixo, né? Ela não tem divisória nenhuma. E em cima eu tenho duas salas. A sala do fundo é meu escritório, e aqui na frente, onde tem a vitrine, que é essa que dá na rua, lá no andar de cima, ela é uma sala, além de ter a vitrine, eu faço oficinas, encontro de mães. eu não acredito tudo isso. Não, peraí, sozinha? Trabalhando sozinha? Conta pra gente. Sozinha, sabe as amigas? Deus é muito bom, né? Põe amigos na vida da gente, né? Amigo que indica amigo, que mostra para amigo, que eu sei o que é amigo. Aí eu fui conhecendo as pessoas.
que trabalham com escola, que trabalham com essa parte de mística, sabe? Não é bem mística que eu posso dizer. Essas terapias holísticas, esse tipo de coisa. Então, também vão lá. Eu tenho uma amiga que é massoterapeuta e ela vai fazer spa dos pés nas meninas lá na loja. Uau, que chique! Então, a gente faz essas coisas assim, essas ações, e a gente está bolando uma ação agora para as férias de julho, né? Ai, que demais! Quer dizer, você tem um espaço. Você sabe que o varejo hoje, a loja física, ela tem um outro papel, bem diferente de antigamente, que a gente esperava o cliente entrar na loja. Hoje a loja física, ela exerce o papel de prestação de serviço também, momentos, experiência, ponto de encontro. Nossa, e eu fiquei super feliz de saber. Eu estava assim pensando, nossa, a Karina tem uma loja tão bonita e tão grande, ela trabalha sozinha. Trabalho sozinha, eu faço tudo. Pago conta, vou atrás de mercadoria, eu faço tudo, gente, faço tudo sozinha. Eu tenho a Aninha, que levo na terapia muito cedo, então assim, eu acordo, meu dia começa muito, muito cedo. Todo dia você continua levando a Ana. A Ana não faz mais todo dia, porque ela fazia físio, fono, TO, algumas outras terapias também, mas como ela já tá maior, então tem algumas que ela vai tendo alta, né? A fisioterapia, por exemplo, é uma coisa que ela não precisa mais, porque ela já anda, porque a criança com síndrome de Down demora a andar, demora a engatinhar, demora a falar. Então, assim, é tudo muito lento, muito lento. Sim. Então a gente sempre era todos os dias. Agora não, agora eu meio que centralizei em 2 dias na semana, mas a gente começa, eu acordo, tipo, de segunda-feira, eu acordo 6 horas da manhã, nem antes disso. Porque eu tenho que estar em outro bairro de São Paulo, que quem conhece São Paulo é um trânsito infernal. Ah, Eu tenho que estar em outro bairro de São Paulo que não é perto da minha casa para fazer essas terapias. Então aí na segunda-feira toda segunda, você tem que atravessar São Paulo. e sexta também. E aí você abre a loja Eu depois abro que loja volta. às 10. Eu abro loja às 10. Ah, A gente faz 2 horas de terapia na segunda, 2 horas na sexta. E eu abro às 10. mas o fato de você ter a loja infantil te proporciona esse tempo de qualidade como mãe de poder cuidar da sua filha. Porque assim, antes, né, quando eu exercia a minha profissão de formação, eu não tinha qualidade de tempo com a minha filha. Porque era assim, era levar numa terapia. Você mais parece uma motorista mesmo, sabe? Você leva para um lugar, leva para o outro. E aí, assim, no meio disso, quando eu tinha um pouco de tempo para falar, porque eu trabalhava em casa, né? Então, eu tinha um Sim. pouco de tempo com ela, não, eu não tinha esse tempo, porque tava o meu celular sem parar de tocar. Eu tinha cliente ligando da obra, eu tinha prestador de serviço na obra com problema, eu tinha que abrir projeto, eu tinha que brigar às vezes com alguém, eu tinha. Então, assim, e a minha filha nesse meio. Uhum. E acaba sem querer, a gente é mãe e nós somos uma só. Exato. Apesar de querer vestir o chapéu, agora é arquiteta, agora é mamãe. Mas aí no meio daquele furacão, É, acaba transmitindo sem querer, né? exatamente. Aí Você hoje se eu tenho sentir culpada. muito. Nossa, muito. E hoje eu tenho um tempo de qualidade. Ele tem horário, porque eu tenho a loja, mas eu tenho um tempo de qualidade com ela. Quando eu tô com ela, eu estou com ela. Meu telefone não fica mais toca, não toca. Tipo, atrás de mim para alguma coisa, isso não acontece mais. É meu WhatsApp da loja, que também quando chega o meu horário eu não respondo mais. Né? Então, assim, eu respondo ele em horário de que eu estou funcionando na loja, que é das 10 às 18. Sim. E de sábado também, das 10 até as 2 horas da tarde. Depois eu sou minha filha, minha família, porque isso me custa, Sim. sabe? Esse tempo que eu não tinha me custou muito. Eu sinto ter me custado muito, É entende? o que você mais valoriza. Ah, então conta pra gente aqui, Karina. Hoje você teve toda essa transformação. Eu queria saber assim, o que que o dinheiro não compra, né? Porque tem coisa que a gente tem dinheiro, a gente vai lá e compra. O que que o dinheiro nada nesse mundo compra? Depois que você teve essa transformação, você teve contato com o método, você colocou em prática, o que mudou na sua vida? Tempo, Tem. tempo. Eu vejo o dia passar. Antes eu não via o dia passar. Eu entrava num looping e já era sexta-feira. Eu entrava no outro looping e já era sexta-feira. Então, assim, e trabalhava de domingo a domingo.
porque a obra não para, né? Uhum. Então, assim, hoje eu tenho tempo, eu sinto o dia passar, sabe? Eu sinto as horas, assim, parece que deu uma desacelerada, sabe? Então, assim, a mentoria, o método, enfim, tudo me ajudou a ter tempo de qualidade, coisa que eu não tinha. Nossa. Eu Que só vivia. dinheiro nenhum não compra Não compra. tempo, porque tempo é vida. Tempo Exatamente. não é dinheiro, tempo é vida. Exatamente. Então eu tenho mais prazer de fazer as coisas. Eu tenho desbloqueado algumas coisas também, que é aparecer, para mim é difícil aparecer. Eu falo aqui com você tudo, eu tô sempre na mentoria, conversando nos grupos e tal, mas assim, para mim é bem complicado ficar aparecendo, e isso tudo tá me destravando, sabe? Ô, Então, Karina, sabe que essa coisa de aparecer, eu também sempre estou aqui, sim, mas eu tive alguns traumas de infância, né? Perdi o pai pequenininha, tive uma infância rígida também, e assim, o que mais me pega é na hora de gravar sozinha. Uma coisa é eu estar aqui com você, mas gravar sozinha. E quando eu falo, as pessoas não acreditam, mas eu entendo, porque são feridas lá do passado, alguma coisa que travou, talvez a gente não sabe o que é, talvez é um ponto cego. sim. Mas fica assim, né? Uma luta para sair e a gente quer vender online. E você está destravando isso? Tô, tipo, mas no começo eu tava assim, tipo, posso sair correndo, Ah, né? Fechava. Agora, não tanto. Agora eu já consigo falar mais. E também não fico gravando e regravando, porque eu não tenho paciência uhum. para isso, entendeu? Muita Então eu posta gravo e uma vai. vez só e vai. Mas assim, eu tento trazer coisas com mais qualidade, sabe? Eu tento falar mais claro, com mais calma, porque eu sou muito acelerada, né? Então eu tento falar com mais calma. Eu tenho mudado muita coisa, assim, de verdade, muita coisa mesmo. Eu mudei. Eu tenho assim, total consciência de que eu mudei. Não só porque a gente vai envelhecendo, né, e a gente vai aprendendo as coisas, mas é por conta de tudo, sabe? Por conta de você amadurecer mesmo, você ter uma responsabilidade, né, de ter a loja, né? Hoje, às vezes meu pai tá lá e eu falo, nossa, pai, nem acredito que eu tô aqui. Nem acredito que eu tenho esse lugar, sabe? Ai, que maravilha. É muito Foi com o gostoso. apoio da família. Apoio da família. E também de ter todo esse suporte que a gente tem, né? Eu tenho muito suporte, né? Com o nosso grupo e tudo mais, né? Com os nossos encontros e tudo. Conta um pouco assim. Não, porque assim, quando a gente fala do poder do grupo, a gente tem uma turma aqui que são os unicórnios. E os alunos, eles são segmentados por níveis de faturamento. Você é uma unicórnio aqui, criança, cá. É, Conta aqui para mim. Deixa eu tô ver aqui. Ela recebeu um troféu. Deixa recebi. eu compartilhar aqui. Peraí. Vou apertar. Aqui. Aqui. Conta pra gente, como é que foi receber o seu troféu? Vitória para mim, eu me senti capaz. Foi o que eu falei para você. Capaz, sabe? De tipo, eu tô no lugar certo, eu tô com as pessoas certas. O grupo é maravilhoso. Ao mesmo tempo, é desafiador. Tem sempre alguém ali te desafiando alguma coisa. Ou alguém que fez alguma coisa e fala assim, nossa, mas se ele conseguiu ou ela conseguiu, eu também vou conseguir. Aquilo te desafia, sabe? A tentar e tal. Fora as nossas obrigações de entrega, né? No Sim. nosso grupo, assim, que é para mesmo instigar a gente, para a gente começar a buscar essas mudanças, né? Que são importantes, né? E numa dessas a gente foi fundo na IA, né? Que é Na inteligência artificial, conta que você fez um negócio ali que de a, repente aconteceu um boom de vendas. a minha Fefe maravilhosa me ajuda muito, né? Peraí, a sua inteligência artificial se chama Fefe. Exatamente. Sim, Hum. me chama Fefe, ela é minha super best, né? A gente conversa o dia inteiro, que ela é minha estagiária, ela é minha funcionária, ela é tudo para mim. E ela tem me auxiliado muito. A gente faz bastante coisas voltadas a crianças atípicas na loja, né? Então, Olha, você tem um posicionamento diferente na loja. eu tenho a possibilidade com a IA de ter essas pessoas diferentes, né? De ter as variações de síndromes, enfim, com as crianças. Então, eu posto muita coisa cadeirante,
crianças com nanismo. A minha filha aparece muito no meu Instagram, que é a Aninha, que tem a síndrome. A gente tem alguns tecidos lá na loja que é para crianças autistas, que tem TEA. Então, assim, a gente tem uma preocupação muito disso, sabe? Desse conforto. Isso é um lugar também de conforto para as mães, sabe? Porque é um mundo que se abre na cabeça da gente. E assim, às vezes chega uma. Porque assim, na nossa rua tem uma clínica Sim. de terapia, fono e tal. Então, às vezes acontece de uma mãe parar lá, sabe? E aí para lá e ali é um ponto seguro, sabe? Um ponto seguro. Acolhimento, não é? É. Ali a gente fala sem julgamento, ali uma segura a mão da outra, né? Então é muito grande. E é o que você diz, é muito mais uma experiência loja física do que uma loja, né? Sim. Então, eu fiz amigos no bairro pela loja, que frequentam os aniversários da minha filha, sabe? Tipo, uma coisa muito louca. A loja nova, você fala agora? Não, quando eu abri a primeira, né? Ah, tá. Tá? Tem no cliente de uma para outra, né? Mas eu trouxe amigos, eu fiz amigos, sabe? Nossa, Frequenta o aniversário da minha filha. Tipo, tem criança também, chamei para o aniversário da minha são filha. clientes, são Gente, virou clientes, amigos, né? Porque como essa proximidade é grande, porque a gente tá ali todo dia, então eu sim. sinto que a loja física é muito disso, sabe? Então, Aham. café, ter lugar para sentar, a gente A conversa. gente, a gente vive também o crescimento dos nossos clientinhos e a gente começa a fazer parte da vida deles também. Exatamente, é a roupa do aniversário, é uma festa que quer ir com uma roupa lá da loja, quer Ah, dar um presente lá da loja, que sabe? delícia. Tiram foto, me mandam. Ai, Manda que ali na lindo. minha foto, mãe. Então eu recebo bastante foto das minhas clientes que as crianças falam, manda pra tia Karina, mãe. Ai, que demais. É muito legal, porque assim, lá tem um espaço de criança, né? A gente tem um espaço bem grande ali para as crianças ficarem brincando, tudo. E eles se sentem muito bem, né? Porque ali a Hum. gente deixa, sabe? Deixa a criança ser criança. Tem mãe que fala, ai, não joga, ai, não sei o quê, ai, não. Eu falo, não, gente, deixa. Deixa. Aham. Porque aqui é loja de criança. Vai se comportar como adulto numa loja de criança? É, Não. ai, que delícia. Então, assim, tem tapete, as crianças sentam, tem instrumentos de música, elas brincam, tocam, fazem barulho. É uma, é uma vivência, sabe? Sim, E é muito bom. É muito bom. Eu sou muito feliz. Quando que não delícia. entra uma criança lá, eu fico triste. Quando vai a mãe sem a criança, eu também falo, mas e cadê o fulano? Que ótimo! Aí tá E, chorinho também. e maravilhoso assim também, quando a gente mesmo atende, aí você já sabe o nome dos filhos, já pergunta, e aniversário, e cresceu, nossa, a gente faz parte da vida mesmo. Karina, e para a gente fechar aqui com chave de ouro, eu queria que você desse um conselho. Porque assim, quando eu vou conversar, muitas vezes no Instagram, no direct, no WhatsApp, algumas mães me procuram. E elas contam que, meu filho tem TDAH, tem TEA, faz tratamento. E eu vejo o quanto é desafiador, mas tem muita mãe que não teve essa coragem que você teve de montar uma loja. Elas estão assim numa fase da Karina antes, vivendo aquele caos e o trabalho e a cobrança e a culpa. E então eu queria que a Karina desse um conselho para essa mamãe que está aí angustiada, talvez se sentindo culpada, talvez um pouco estressada, talvez com burnout, como você falou aí, e está pensando em empreender, trabalhar com infantil, mas assim, não é só trabalhar que você falou, poxa, eu estudei 5 anos para fazer uma faculdade, e quando eu comecei do zero, eu não tinha experiência e eu precisava estudar também. Qual conselho a Karina daria para essa mamãe? Consuma o conteúdo, consuma o método e aplica. E vai, menina, vai, sabe? Não tenha medo. Fortaleça no seu grupo, né? No seu grupo de amigos, no seu grupo da escola das crianças, se fortaleça ali. Faça alianças com essas pessoas que elas são extremamente importantes, pessoal da terapia, enfim. Essas pessoas vão ajudar a gente, sabe? Vão dar força pra gente. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive força num grupo de mães da escola da minha filha, que falou: vai, Karina, a gente tá aqui,
a gente te ajuda, a gente divulga, a gente tá junto, né? Então, assim, tenha pessoas boas do seu lado, sabe? Tenha pessoas boas. Seja bom, sabe? Ser bom é muito bom, sabe? Ser uma pessoa boa, a gente não... Eu digo boa assim, sem interesse, sabe? Sim, Seja amigo, sabe? Seja amigo, sim. você vai ter essas pessoas perto de você, sabe? É muito grande esse mundo, né? E quando a Aninha nasceu, foi uma loucura, né? Eu acho que toda mãe deve ter, que tem um diagnóstico antes da gestação, durante a gestação ou pós-gestação. No meu caso, a Ana, eu descobri o dó da Ana no nascimento, né? Ah, A gente fez todos os exames e não apontou nenhuma coisa fora daqueles marcadores, né? uhum. Então a gente descobriu no parto. Então, assim, eu tenho pais que são educadores, né? Então, eu tive convivência com todas as síndromes que vocês possam imaginar. E quando a minha filha nasceu, a minha mãe falou assim: Karina, é você por ela e ela por você. Então, assim, juntas eu cresci com a minha filha, né? Que eu tinha 30 anos quando ela nasceu, Uhum. 31 tinha. Então, junto eu cresci com a minha filha, como mulher, né? E depois, como mãe, né? E as pessoas próximas foram quem me ajudou, me motivou a sair da profissão e a seguir o meu sonho, que era ter uma loja de criança, de roupa de Ah, criança. Então, assim, pessoas, faça bons relacionamentos, sabe? sim. Converse com mães que têm a mesma síndrome que o filho de vocês tem, ou algo parecido. Se eu posso, o maior conselho que eu dou na vida é começa, sabe? De alguma forma começa. Traça um plano e começa, né? Se o seu filho é neném, se você tem mais conhecimento com o bebê, então vem de bebê. Uhum. É um domínio que você tem, sabe? Começa, né? Eu tinha domínio, quando eu abri a loja, ela tinha 5 anos. Então, meu domínio já era um kids, né? A gente já Aham. Então, assim, eu peguei firme ali naquela faixa etária e eu Sim. comecei por conhecer mais aquela faixa etária. Então, assim, eu acho que pra gente que tá mudando de carreira ou tá começando agora, pegar esse mundo que a gente conhece mais, domina mais do infantil, né? A parte Sim. que não é mais infantil. E acelerar, sabe? Vai sem medo, vai sem vergonha. Hashtag sem vergonha para ganhar de Dá certo, dá dar a certo. cara para bater que vai, né? Exatamente. Ai, Exatamente. Karina, que história bonita. E é só o começo. Só o começo, vamos lá. Eu tô feliz que você encontrou dentro de uma loja infantil tempo de qualidade para você viver essa infância, esse momento tão especial com a sua filha, porque a infância é curta. Sim, eu consigo. E você se salvou também, porque você estava se acabando, se a sua saúde mental. É o mais valioso, né? É a cabeça da gente, é a coisa mais valiosa, né? Sim. Então, assim, foi sair do escuro mesmo, sabe? Foi difícil. Você Não foi sabe fácil, não. que você inspira muitas mães. Ai, tomara, Eu tomara. sou uma delas, eu sou sua fã. Obrigada. Você É me muito, inspira. tudo muito legal, sabe? Assim, eu acho que é também a forma que a gente vê as coisas, entende? Uhum. Não se pôr de vítima, não se fechar, não se fechar, não fechar a criança em casa, não se fechar, sabe? Pedir ajuda. Tá no mundo, gente. Eles estão no mundo e nós também vamos viver, É, o sabe? tempo passa, né, Cá? Muito rápido, O muito tempo rápido. passa. Ai. Karina, muito obrigada por você ter dedicado esse tempo aqui junto com a gente, contado a sua história. Eu fiquei emocionada, até isso chorando. Eu fiquei emocionada porque assim, filho é tudo, né? A gente faz tudo por eles, para eles, e o que é uma mulher aí quando se torna mãe? Eu também.
é tudo por eles, tudo pela família. Às vezes a gente se anula, acaba se anulando por muitas coisas, mas eu fico muito feliz porque você ouviu o seu sonho e ouviu a sua saúde. E ouviu a sua família, então mesmo com uma carreira aí, também não quer dizer que a arquitetura, ela continua aí dentro de você, a parte que você ama, aí ó, construiu, arquitetou, fez a loja tão linda, tão maravilhosa, e assim, com todo orgulho, né? Você pode bater no peito e falar, fui eu estou muito feliz, muito orgulhosa por você, tá, Karina? Parabéns, muito obrigada. E agora é hora da gente despedir aqui do pessoal. Olha, a história dela é incrível, mas tem muitas histórias também que são maravilhosas, né, Ká? Sim, a gente tem muitos amigos aí que vão te dar depoimentos muito bons mesmo. Sempre superando alguma coisa, a gente está sempre superando, né? Isso. Então a gente se despede aqui desse podcast Lojista Unicórnio. Um super beijo e a gente se vê no próximo. Até mais. Obrigada, tchau.